Bom dia a todos. É sempre uma satisfação renovada nós termos uma oportunidade como essa. Mas acho que, em primeiro lugar, todos devem ser parabenizados por, num domingo de sol como esse, em Jundiaí e em outras cidades, vocês terem se deslocado até aqui, eu suponho, em função da temática que vai ser abordada, porque ninguém desperdiça um domingo para estudar, achando que está perdendo tempo, se ela tem um interesse maior. Então, vocês já precisam ser felicitados por um interesse diferente da média das pessoas. Vocês reconhecem isso? É muito importante a gente saber o valor das nossas escolhas. Então, o primeiro passo é reconhecer o nosso interesse, a nossa seriedade, nossa dedicação em busca de soluções. Uma pessoa que está em busca de soluções, ela já sai da média, ela já superou uma série de obstáculos da vida humana. Então, a minha apresentação, eu sou professora e pesquisadora do IPC desde 1986, quer dizer, antes da fundação da instituição, eu já fazia parte de uma equipe informal de pesquisa em torno desses dois campos de ciência. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas estou radicada fora de lá há mais de 40 anos. Vivi também no exterior, na França, na Espanha, na Argentina, e venho desenvolvendo esse âmbito de pesquisa, porque não só é de interesse geral, como é do meu próprio interesse, principalmente, aprender mais a meu próprio respeito. E, quando eu aprendo mais a meu próprio respeito, eu me torno apta a auxiliar mais as pessoas naquilo que elas precisam, e vice-versa. Eu aprendo com o estudo das pessoas a meu próprio respeito. Então, essa é uma nossa introdução desse tema de hoje. Todos receberam, junto com o material de vocês, o material didático do curso, que é esse livro. A Autocura através da Reconciliação foi lançado em 2003, mas ele continua sendo um material didático atualizado para as pesquisas da personalidade, das emoções, do comportamento, da conduta. Então, seria interessante, nós vamos encontrar nesse livro diversas técnicas. Ao longo do curso, eu vou nomeá-las também. Mas eu tenho uma pergunta antes para vocês. Quem é que está tendo contato com a Conscienciologia hoje, pela primeira vez, e nunca fez um curso anteriormente? Pode levantar a mão? Não conhecia nada, não tinha ouvido falar, veio em função recente de alguma informação. Então, nós temos duas pessoas que não tinham ouvido falar ainda, tomaram contato e vieram diretamente no curso. Quer dizer, nós podemos supor que a maioria de quem está aqui já fez alguma palestra ou esteve em algum curso ou alguma atividade a respeito de Conscienciologia. É isso mesmo? Eu também queria saber quem não é de Jundiaí, que veio especialmente para fazer o curso. Eu acho isso aí muito sério. Eu acho essa condição que é a mais séria. Me perdoe aqueles que estão aqui, que tiveram a facilidade de estar na própria cidade onde nós estamos realizando o curso. Mas, para nós, é importantíssimo registrar o seu deslocamento. Vocês querem falar o nome de algumas cidades, para a gente saber de onde? De São Paulo, a gente sabe que veio uma grande parte, devido à nossa unidade de lá. São José dos Campos? Depois eu vou pedir à nossa equipe aqui, Eliana, por gentileza, para anotar o nome de cada cidade. A gente quer ver o percurso de cada um. A gente quer saber quantos quilômetros vocês tiveram que andar para estudar. Isso ainda vale mais, porque domingo, de sol, e sair de uma cidade e ir para outra, o seu interesse está muito grande. Então, a gente precisa de saber o que te mobilizou para chegar até aqui. Vocês não acham isso importante? Eu acho importantíssimo. Então, nós vamos abordar o tema, e ao longo da nossa exposição, nós vamos apresentando um pouco esse material que está aqui, e abordando também a questão do livro, a Autocura, fazendo as conexões com o livro, para que vocês depois possam aproveitar melhor. Não só a presença aqui hoje, as perguntas que estão livres para fazer a qualquer momento, mas também a consulta à bibliografia. Vocês receberam aí uma listagem de obras que serão úteis para vocês. A gente acha muito difícil conhecer um tema só da própria cabeça, das próprias lembranças, da televisão ou do jornal. Nós precisamos estudar os temas que nós temos de dificuldade, principalmente aqueles com os quais temos dificuldade. Nós vamos nos surpreender a quantidade de pessoas que também pensaram e tiveram dificuldades como você e foram em busca das soluções. A ciência é feita daqueles que buscaram as soluções. É isso que é a ciência. Então, a ciência existe para servir ao homem, a consciência. E a gente precisa saber o que essas pessoas produziram, o que elas podem nos ajudar. Esse tema, o nome desse curso, na verdade, é esse aqui, ó.
labilidade parapsíquica. Mas se nós falarmos de labilidade, as pessoas dirão, mas o que quer dizer isso? Que palavra tão estranha, tão difícil? Não, labilidade, vocês vão ver uma definição muito simples, é passar de um estado para outro, não tem nada demais. Por exemplo, tem gente que veio de outro estado aqui para fazer o curso? Chegou a ter isso? É do mesmo estado, mas a pessoa pode passar de Santa Catarina para o Paraná para fazer um curso, por exemplo. Ela mudou de estado, mas a consciência muda de estado íntimo. A cada minuto isso acontece, a cada segundo nós estamos mudando o nosso estado íntimo. Então, labilidade significa passar de um estado ao outro. Nós vamos ver essa definição. E por que é parapsíquica? Porque são personalidades sensitivas. A pessoa parapsíquica, paraperceptiva, sensitiva, paranormal, o nome que a pessoa quiser dar, isso é irrelevante. O que importa é a sequência de fenômenos que essa pessoa vivencia, que sai da realidade habitual daqueles que só trabalham com os 5 sentidos. Fica bem mais fácil. É mono, é igual canal aberto. Agora, a questão da nossa pessoa sensitiva ou parapsíquica, ela é canais a cabo. E é uma profusão infinita de sensações e percepções que essa pessoa tem. Então, nós supomos que uma boa parte, se não a maioria de vocês todos que estão aqui hoje, apresentam uma condição mais do que pegar 5 canais ou 4 da TV aberta. Vocês sintonizam outros canais. E esses outros canais são legítimos, nós precisamos é conhecê-los bem e fazer a seletividade. Quando você está em casa lá com o seu controle remoto, você faz a seletividade da programação que você quer ter. O sensitivo nem sempre sabe fazer isso. Ele pega o que vem na onda. Ele é uma antena ligada, ele não sabe o que vai acontecer. Então, ele sintoniza canais que não são produtivos, nem construtivos, nem interessantes. E ele, de vez em quando, sintoniza um canal com uma programação fantástica, cultural, evolutiva, fora de série. Então, nós vamos fazer aqui um estudo sobre a seletividade de canais. Isso é a labilidade parapsíquica. Vamos passar, sim, de um canal para o outro, mas pela vontade própria, e não dominado pelo fluxo dos acontecimentos. Está clara essa ideia para vocês? Labilidade, passar de um estado a outro. Nós vamos aprofundar esse tema bastante em outros momentos, mas seria interessante comentar quem está organizando esse evento. Esse evento é trabalho de muitas mãos, e um trabalho de voluntariado, que é muito interessante comentar. Então, os 99% dos nossos colaboradores, prestadores de serviço e, vamos dizer, trabalhadores incansáveis, trabalham em sistema de voluntariado no IPC, que é uma instituição que foi fundada no Rio de Janeiro em 88. Eu tive o privilégio de acompanhar a pré-fundação com o grupo de estudo que se reunia desde 1981. Em 86 eu já fazia parte desse grupo. A nossa atual sede, a matriz, o escritório central, vamos dizer assim, a organização geral, está hoje radicada em Foz do Iguaçu. Vocês vão ver por quê. Em Foz do Iguaçu tem um complexo de instituições que pesquisam a conscienciologia, esse campo novo de ciência, e a maioria se radicou lá, por uma série de facilidades. Nós temos um centro de pesquisa enorme, estamos construindo áreas maiores para bibliotecas e laboratórios, e um campus de experimentos que em outras cidades seria inviável, até pelo custo que isso traria, sendo uma instituição sem fim de lucro em sistema de voluntariado. Foi comentado pelo professor Antônio já aqui a questão da utilidade pública que nós ostentamos desde 1998. Há 10 anos, o governo federal, no caso o Ministério da Justiça, em Brasília, reconheceu o trabalho que a nossa instituição faz para grandes públicos em palestras públicas, atendendo instituições de todos os tipos. Então, esse reconhecimento nos facultou esse título, que todo ano é renovado. Todo ano nós precisamos comprovar as nossas atividades, toda a nossa parte contábil, toda a quantidade de pessoas que foram atendidas graciosamente, para que esse título seja renovado. Então, nós estamos atualmente com 239 professores. Nós nos orgulhamos muito desse número. Não pela quantidade, mas porque a instituição se dedica a formar docentes na área da conscienciologia, independente da formação cultural da pessoa. E nossos docentes hoje têm mais de 18 anos até 80 anos de idade. Então, existem profissionais de todos os tipos, inclusive veteranos da vida, que vêm contribuir com dar as suas contribuições, seus relatos de experiência. Porque a conscienciologia, vocês vão ver, é uma área de pesquisa da pessoa, da vida.
É a história da vida, é o dia a dia, é o cotidiano, é um processo aplicado, é o estudo íntimo da pessoa. Então, isso nos permite abranger uma gama enorme de experiências humanas e organizar essas experiências e transmitir um para os outros. Nós vivemos numa campanha pública de divulgação científica. Então, é esse o nosso trabalho anual há todas essas décadas. Então, a instituição já tem mais de 2 décadas. Os nossos centros educacionais estão distribuídos pelo Brasil todo. Vocês têm em São Paulo, um dos centros educacionais aqui grandes nossos de autopesquisa, como chamamos, e em diversas outras capitais. No exterior, nós temos atualmente 3 instituições representando o nosso trabalho, em Buenos Aires, já há muitos anos, desde 92, Montevidéu e também na África, em Luanda. No Rio de Janeiro, nós temos um centro educacional diferenciado, que é um campus no litoral fluminense, com área reservada, Mata Atlântica, um local bem aprazível. Nós lá temos diversos laboratórios. Agora, eu pedi que deixassem aqui no quadro, nesse quadrinho aqui à parte, alguns endereços para vocês. Embora no rodapé do material que vocês receberam, tenha um endereço central. Mas é bom vocês saberem que hoje são mais de 17 instituições de pesquisa da conscienciologia, que seguem um determinado estatuto, que tem uma determinada prática, que estão, na sua maioria hoje, concentradas em Foz do Iguaçu, salvo uma que é internacional, que é a Academia Internacional da Consciência, que está no exterior, em diversos países. Então, para não dar todos esses endereços, que ficaria uma lista enorme, nós colocamos aqui, além do endereço de São Paulo, a nossa instituição central, que é a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, que é a Unicim. Vocês ali têm o www dela, unicim.org, porque lá dentro vocês vão obter dados sobre todas as instituições e as especialidades de cada uma delas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse livro, ele foi produzido por uma instituição editorial de conscienciologia, que segue um determinado estatuto, e todos os livros são concessão integral de direitos autorais ao Fundo de Pesquisa da Editares, que é o nome da editora. Então, essa instituição presta um serviço. Ela presta um serviço e ela recebe, para sua manutenção, os direitos autorais para que outros autores possam publicar. Está claro isso para vocês? Então, esse é um exemplo de instituição de conscienciologia. E, ao longo do curso, à medida que eu vou abordando um tema, eu vou fazendo a conexão com instituições que hoje representam especificamente esse trabalho. O Instituto é uma espécie de instituição mãe ou pai, porque ela nasceu primeiro e dela foram geradas algumas outras instituições, até com um sistema de incubadora de empresa, porque são grupos de pesquisa que cresceram dentro da própria instituição e se tornaram, posteriormente, instituições práticas e de sucesso e empreendedoras. Então, nós praticamos o empreendedorismo evolutivo, interassistencial, porque são instituições que são criadas com o objetivo de interagir com a sociedade e facilitando aquilo que é possível em determinadas linhas de conhecimento. Então, é o empreendedorismo evolutivo interassistencial. E o IPC é pioneiro nesse tipo de trabalho, além de estudar um dos campos de ciência importantes dentro da conscienciologia, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que deu origem a tudo isso, que é esse tratado aqui, deu origem à nossa instituição. O Tratado Projeciologia, esse livro publicado em edição gratuita pelo autor desse mesmo volume, em 1986, ele permitiu, 2 anos depois, criar a instituição. Mas como um livro distribuído gratuito cria uma instituição? Com o quê? Com as ideias. As instituições, quando elas são avançadas, quando elas visam o bem comum, elas são criadas por ideias, pela energia das ideias. E não somente pelo dinheiro, que é uma das formas de energia até bem básica dessa dimensão em que nós vivemos. Então, esse livro, distribuído gratuito, que custou uma pequena fortuna na época, gerou uma instituição, que é o IPC. Então, é importante a gente ir associando as obras escritas, como que as ideias têm um peso, elas têm um valor. Está bem, gente, até aqui? Então, nós já falamos de algumas obras para vocês, falamos de algumas instituições, os endereços estão aqui, mas eu gostaria de salientar também que quem quer hoje ter contato direto com o propositor dessas ciências, com a conscienciologia e suas especialidades, que é o professor Valdo Vieira, um mineiro nascido em Monte Carmelo, em 1932, essa pessoa, todos os dias, a 12:30, pode sintonizar um site,
www.tertuliaconscienciologia.org, e o professor, dentro de uma área construída especialmente para esse fim, um lugar de debates, um centro de debates que chama-se Tertuliário. Tertúlia é um encontro intelectual para debater ideias. Então, esse local foi construído para esse fim, e todos os dias, entre 12h30 e 2h20, o professor Valdo Vieira está neste endereço, para qualquer pessoa, em linha direta com os telealunos, ou como nós costumamos chamar, os teletertulianos. Essas pessoas podem fazer perguntas online, diretas ao professor, ele responde na hora, e nós continuamos. É um eterno curso, é um eterno EAD, é um curso de ensino à distância, só que permanente, de longo curso. Qualquer pessoa pode acessar. E é bom porque, a partir das tertúlias, vocês vão ver que tem uma instituição, a segunda, que foi pioneira também, nesse aspecto, que é o CAE, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que está em Foz do Iguaçu, Paraná, local para onde o professor Valdo se transferiu, se radicou desde 2000, e, em seguida, ali transferiu para lá a sua biblioteca. Hoje são mais de 80.000 itens que compõem a nossa biblioteca, tanto que não se chama mais biblioteca, se chama holoteca, holo de conjunto, porque reúne todas as tecas ali dentro para a pessoa pesquisar. Por isso, para nós, é interessante integrar esse polo científico em Foz do Iguaçu. Tá bem, gente, até aqui? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Para a turma que chegou mais cedo aí, tá bem? Então, nós seguimos mais um pedacinho, vamos ver para onde isso aqui nos leva, é para lá. Esse tema o professor Antônio abordou agora na entrada. Vocês admitem que o temperamento estável garante uma qualidade de vida melhor? Nem no meio artístico, hoje, a pessoa dá chilique está sendo bonito. Está ficando insuportável em tudo quanto é lugar a pessoa que perde as estribeiras por um nada. Que fica de tromba, aborrecida, zangada por qualquer detalhe. A suscetibilidade caiu de moda, é retrô, totalmente fora do padrão, démodé. Então, o que hoje está na moda é a pessoa equilibrada, a pessoa emocionalmente estável, que consegue manter um dia a dia cheio de imprevistos, cheio de surpresas nem sempre tão agradáveis, e a pessoa manter o pique, segurar a onda. Não é isso? É isso que todo mundo quer. Como é que eu seguro a onda convivendo com essa pessoa tão complicada? Como é que eu vou ficar bem no meu trabalho com um chefe tão difícil? Então, todo mundo quer saber de onde a gente tira essas forças, essas energias, para poder se equilibrar num mundo desequilibrado. Primeiro que o mundo já roda, já de ficar de pé já é difícil. Que se ele fosse parado, a situação já seria diferente. Mostra que a evolução, ela gira. O mundo gira, a lusitana roda, a fila anda. Então, não tem nada parado, só o cemitério. E assim mesmo os vermes e toda a cadeia alimentícia continua funcionando a todo vapor. Não é verdade? Então, é bom a gente se acostumar que o movimento é a evolução. O movimento é a vida. O tradicionalismo, a ideia fixa, a inflexibilidade, a rigidez mental é contrária às leis do cosmos. Logo, a pessoa não se dá bem se ela quer segurar o mundo. Para o mundo que eu quero descer, eu seguro o mundo. Não dá. O mundo gira, não vai ter jeito da gente parar essa roda. O jeito é a gente arranjar um fluxo pessoal que consiga acompanhar essa roda de imprevistos, esse fluxo de acontecimentos, mas mantendo o equilíbrio íntimo. É possível? É. Tem uma série de respostas para isso, a gente vai ver daqui a pouco. Nós vamos discutir essas reações, justamente, das pessoas que vivem com essa sensação da labilidade parapsíquica de base emocional. O problema da labilidade, passar de um estado para o outro, não tem nada demais. A questão é do que para o quê. É a qualidade da mudança. Porque mudar, nós vamos ficar mudando todo o tempo, é parte da evolução, como é que eu vou parar de mudar? Mas eu preciso ver que tipo de mudança eu vou fazer, eu preciso estudar os meus passos, planejar. Do contrário, eu sou levada pela enxurrada. Não é o nosso objetivo ser levado pela enxurrada, a gente já viu que muitas vezes nós fomos engolidos, ultrapassados pelos acontecimentos. Tem até uma expressão em francês muito boa para isso, é dépassé par les événements. Eu gostava muito dessa expressão. Engolido pelos acontecimentos, ultrapassado pelos acontecimentos. E, geralmente, na labilidade é o que acontece. A pessoa chega num local, encontra alguém, algum assunto é abordado, e a pessoa muda totalmente de perfil emocional. Ela começa a se alterar,
criar uma irritabilidade surda, um mal-estar súbito, e a partir dali ela fica azeda. Nós vamos ver o que acontece nesse sentido. Está bem até aqui, gente? São os chamados rompantes. Tudo que está aqui vocês têm no CD, para depois, com calma, olhar cada detalhe. Vamos ver aqui, então, olha. Segundo a Conscienciologia, esses surtos, eles têm uma razão de ser. Geralmente, a pessoa apresenta, ou ela é sensitiva, que essa é uma boa hipótese que a gente está trazendo, a pessoa sensitiva, parapsíquica, que tem uma percepção das energias, dos ambientes, dos locais, que vão além dos 5 sentidos, mas essa pessoa também apresenta, geralmente, uma autoestima instável, uma certa insegurança emocional. Ela não sabe o que ela vai esperar, nem dela mesma, ela fica surpresa consigo mesma. Eu me surpreendi com a minha reação. Eu não esperava. Não é comum a gente ouvir isso das pessoas que sofrem da labilidade emocional? Fui além do que eu esperava. Então, essa pessoa apresenta essa insegurança emocional. Pode ser um quadro também de egocentrismo, a pessoa tem um excesso de interesse por si e deixa de observar o exterior, as relações, acaba se concentrando nas suas próprias dificuldades. E isso é muito sério, porque a gente vai ver que esse excesso de abordagem para as próprias dificuldades acaba nos cegando para as relações exteriores, e elas minguam o nosso círculo social. Isso não ajuda em nada. É levar esse equilíbrio justamente de se perceber, se modificar no que é preciso, mas sem perder de vista o contato com os demais. O que os outros precisam, além de mim. É igual aquele aviso que tem ali em algumas lojas que a gente entra, essas lojas de departamento. Tem uma camiseta escrito assim, posso ajudar? Essa postura já vai mudando o temperamento da pessoa, para ela, sempre, toda vez que o foco estiver excessivo para si, ela volta o foco para fora. Em que eu estou deixando de participar? O que eu deixei de perceber enquanto eu só fiquei me percebendo e atendendo às minhas necessidades? Então, é importante nós observarmos, olha, quadro de teimosia, aguda às vezes, ansiedade que gera mesmo, a base da ansiedade é a insatisfação, é correr atrás do carro, igual o cachorro faz, corre atrás do carro, quando o carro para, ele não sabe o que faz. Fica latindo, latindo, olhando. Não quer nada, ele não tinha um propósito. Vou comer este carro. A ansiedade é mais ou menos isso. Ficar correndo, correndo, quando o acontecimento vem, você para na porta e não tem confiança para tocar a campainha. É assim que acontece. Então, é um sentimento inútil, é uma emoção inútil. A ansiedade, ela queima a energia sem chegar a lugar nenhum. Então, é importante nós observarmos a fonte disso. Toda ansiedade tem fonte. Carência afetiva crônica, insatisfações que não são atendidas. Enfim, leva a pessoa a essas intoxicações energéticas. E nós também atribuímos, na nossa hipótese, a labilidade parapsíquica emocional ou patológica, nós atribuímos às intrusões extrafísicas. Nós admitimos intrusões e intoxicações de energia e de consciência sobre nós. Tanto aqueles que estão aqui, ao seu redor, pessoas com as quais você convive, consciências humanas, intrafísicas, assim como você, como consciências de natureza extrafísica. Aquelas que já passaram pela morte biológica, saíram do nosso plano visual, da nossa dimensão visual, do nosso horizonte, contudo, continuam se manifestando dentro da sua linha de interesses. Então, essa é uma abordagem que nós achamos que pode ajudar, por ser uma abordagem científica, que você não precisa de nenhuma crença para admitir, só precisa da sua experiência, do seu conhecimento. Então, essa postura íntima é a postura do cientista. Ele, em princípio, admite as hipóteses, e ele vai experimentar para ver se aquilo é real. Se você já experimentou essa sensação de sofrer influenciação extrafísica no seu cotidiano, você está predisposto à hipótese de trabalho que a conscienciologia e a projeciologia apresentam. Está bem assim? Depois nós vamos aprofundando para você estudar. Principalmente quem é estudante ainda novo, né, que não está ainda muito habituado. E se eu usar durante o curso expressões, neologismos, o jargão científico, próprio da nossa área ou de áreas científicas de maneira geral, psicologia, psiquiatria, o que seja, e vocês tiverem qualquer dúvida, por gentileza, não precisa fazer cara de inteligente, fazer, claro, sim, não. Malo, que isso? O que quer dizer isso? Alguém já ouviu essas expressões aqui? Deu piti.
Deu chilique, está com a macaca, bateu um sudoeste. Tem pavio curto, está de veneta. Surtou, é de lua. Perdeu as estribeiras, rodou a baiana ou armou um barraco. Já ouviram, né? É triste, mas é a pura verdade dos fatos. Eu não posso esconder os fatos. Em todos os meios nossos de interação social, em qualquer ambiente profissional, pode ser a fábrica russa, aquela outra instituição, aquela grande organização sueca, finlandesa, norueguesa, que tem gente passando por isso aqui, ó. Os ingleses perdem as estribeiras, por incrível que pareça, com toda a elegância. No nosso Senado da República, Sua Excelência é uma anta. Não, peço licença a Vossa Excelência, que é um completo idiota. Não é assim o tempo todo? Tudo varia só o vocabulário, mas a situação é exatamente a mesma. Então, é bom a gente começar a olhar que pode ser muito engraçado para quem está de fora e não tem a menor graça para quem vive o problema. Porque é um problema desagradável, é um problema que cria constrangimento para todos, cria um ambiente de tensão. Por exemplo, hoje em empresas, as pessoas que têm esse temperamento, que você nunca sabe o que vai encontrar, essas pessoas não estão mais fazendo nenhum sucesso. Pelo contrário, é verdade ou não? Quem está aí no meio profissional sabe disso. E fulano é um gênio, é uma beleza, mas não consegue trabalhar com ninguém. É o gênio sozinho, é o solista da orquestra sinfônica. Todo mundo prefere a orquestra tocando junto. O solista é muito bacana no seu papel naquela hora. Depois a gente passa o olhar para outras pessoas, que são os coadjuvantes, os participantes do nosso dia a dia. Então, é importante, a Conscienciologia acha importante esse termo aqui, ó, é a reeducação de adultos. Porque todo mundo está em reeducação o tempo todo. Nas hipóteses da Conscienciologia, o processo evolutivo é um processo permanente de reeducação. Você passa por uma situação de um modo, depois você amadurece, passa novamente e vê aquela situação de um modo diferente. Observe como você lê um livro. Você lê um livro aos 16 anos de idade. Depois foi ler o livro aos 40. Você vai ter uma abordagem completamente diferente. Ou você vai dizer, nossa, como eu era imatura, porque eu achava isso tudo a perfeição, a expressão máxima da verdade. Hoje eu acho que é uma bobagem, é uma criancice, porque você amadureceu. Então, nós precisamos de reeducação para amadurecer. Faz parte, não tem nada de errado, não quer dizer que a sua versão anterior estava errada. Ela só era diferente da que é hoje, porque suas necessidades mudaram. Então, admitir que as nossas necessidades mudam ajuda a gente a ver que a maturidade ela é necessária, ela não é um mal. E nós, quando imaturos, não éramos maus, nós éramos imaturos, inexperientes. Naquele aspecto inexperiente. Uma pessoa que sofre de labilidade parapsíquica patológica e agressiva, essa pessoa é inexperiente da pacificação íntima. Ela não tem experiência com isso. Ela vai precisar de aprender. Por isso que nós estamos trabalhando com a reeducação de adultos. E essas ideias inovadoras que a Conscienciologia traz permitem esse estudo da mudança de estado da pessoa parapsíquica de acordo com suas emoções. E ela pode reeducar isso, principalmente se ela tem a ferramenta parapsíquica. Essa é uma ferramenta, não é um problema. Se uma pessoa tem um braço a mais, ou se ela tem um olho a mais, ela vai furar o olho e cortar o braço, ou ela vai aprender a usar os 3? Muito mais inteligente usar os 3. Se você tem uma habilidade a mais, você não tem que castrar essa habilidade. Então, o parapsiquismo, a sensitividade, a pessoa paraperceptiva, ela não pode fazer uma lobotomia parapsíquica para se tornar um robô igualzinho às outras pessoas. Ela precisa desenvolver, reeducar e aplicar bem as suas novas habilidades. Essa é a nossa visão desse trabalho. Está bem até aqui, gente? Gostariam de fazer alguma pergunta, alguma informação? Posso prosseguir? Então, vamos mais um pouquinho, para nós irmos aprofundando aqui o tema. Vamos ver aqui o nosso... Foi. Nós achamos que essa reeducação de adultos, reeducação parapsíquica, ela fortalece 3 elementos importantes, um trinômio. A autoestima, hoje se escreve junto, tá? Não penso que está errado, é a nova grafia.
Autoestima, autoconfiança, autossuficiência. Quem tem esses 3 elementos é bilionário, muito mais do que Bill Gates e qualquer outro. Esse sim, está com tudo e não está prosa. Autoestima elevada, uma noção real de valor pessoal. Se ela é real, ela não é ilusória nem é idealizada, ela é justa, ela é correta. Então a pessoa se sente bem consigo mesmo, é autoestima sadia. É quando a pessoa apresenta, então, uma autoconfiança. Por mais que as coisas estejam ruins, ela sabe que ela vai segurar a peteca. E isso também passa. É aquela máxima que nós não podemos esquecer, deixar isso em tudo quanto é lugar em casa. Isso também passa. A maior felicidade, o maior momento de satisfação, a maior tristeza, uma perda, uma desilusão, uma decepção, ela também passa. Então, isso também passa. Autoconfiança em qualquer contexto. E autossuficiência, não ficar esperando um milagre, a santidade cair do céu para a gente virar alguma coisa melhor do que é hoje. É para fazer agora, o que der para fazer. Fazer o melhor correto do possível. Qualquer um pode fazer o melhor correto do possível. O correto é dentro do sistema ético da própria pessoa, do código pessoal ético que a pessoa tem hoje. Amanhã pode ser que ela evolua nesse código e assuma um código cada vez mais avançado. Nós chamamos isso do código pessoal de cosmoética, porque é uma ética que vai além da vida. É uma ética cósmica. Então, é o CPC, é o Código Pessoal da Cosmoética. Isso está sempre em aperfeiçoamento. Evoluir é aperfeiçoar o nosso código pessoal de cosmoética. Então, ele está sempre em movimento, sempre em melhoria, sempre em evolução. Nós somos uma versão de nós mesmos que está sempre sendo revisada. É uma nova edição. Toda hora a gente está fazendo essa nova edição. E nós achamos que a autopesquisa, que é o estudo de si, ajuda bastante nesse sentido. Não parar de se estudar e se conhecer, como é o caso de vocês aqui hoje, querendo aprofundar essa temática de um conhecimento pessoal. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um laboratório imenso de vivências para consultar enquanto a gente vai trazendo essas informações. Você está sempre se reportando ao seu banco de dados. Eu estou me reportando ao meu. Então, nós usamos esse arquivo interno para cada minuto ser atualizado. Ah, isso aí bate com aquela minha experiência. Ah, isso aqui classifica aquele experimento que eu tive. E você vai entendendo melhor você mesmo. Com isso, você se qualifica, se torna apto a auxiliar melhor as outras pessoas. Quanto mais você sabe de si, mais está apto a ajudar. Quanto mais auxilia o outro, mais aprende sobre si. Então, é neste movimento dialético que a gente vive dentro do processo evolutivo. Na verdade, ele não tem regressões, ele tem paradas. E que elas não sejam muito longas, para a gente poder retomar essa marcha do crescimento pessoal. Está bem aqui até aqui para todos? Todos estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Vamos, então, um pedacinho mais para nós podermos... Vocês viram que esse princípio ele está ali naquele quadrinho aqui no outro lado do palco? Não acredite em nada, mas nós também pusemos aqui, nós chamamos esse de princípio, nós não chamamos, esse princípio existe, é o princípio científico da ciência em geral. Né? O princípio da ciência em geral é o princípio da descrença. Não acredito em nada, mas experimento para conferir. Se a minha experiência bater com aquela hipótese ou aquela ideia, fechamos o negócio, assinamos o contrato. Se não, não. Até que o experimento fique claro. O que eu não posso é negar a informação antes do experimento. Esse é um comportamento anticientífico. Então, trata-se de um comportamento científico, a inflexibilidade, a rigidez, a negação, a teimosia, a desconfiança. O cientista, ele não desconfia das substâncias que ele manipula ou dos experimentos que ele está fazendo no laboratório. Ele vai observar, ele vai fazer as anotações. Ele quer conferir os padrões, ele quer saber do que se trata. Mas ele não pensa, esse macaco está me enganando. Este ratinho está querendo me passar a perna. Não é assim? Ele jamais faz isso. Este pombo está mal intencionado. Um cientista não faz isso. Ele não sofre de um mal da desconfiança eterna daquilo que ele está experimentando. Ele faz o experimento e vê qual é a resposta que ele obtém. Agora, como é que eu vou me estudar, me pesquisar, me conhecer e convivendo com os demais se eu desconfio da própria sombra? Então, nós não podemos confundir esse princípio científico da descrença com o princípio anticientífico da desconfiança.
Ele não tem base, ele é um processo imaginário, ele está baseado nas crenças da pessoa, na base emocional, ele não tem nenhuma racionalidade. Então é bom a gente desconfiar da desconfiança. Quando ela aparece, tem boi na linha. Por que eu estou com medo? Por que eu estou achando que alguém quer me lesar em alguma coisa? A pessoa, quando ela está mal intencionada, ela está mesmo, nada vai mudar isso. A sua desconfiança não vai te ajudar. As pessoas mais desconfiadas são as mais passadas para trás, já perceberam? Eu já notei isso e tenho esses dados. A pessoa tem medo de tudo. Tranca a porta inteira, a janela e o ladrão entra pela varanda. Não tem jeito. A pessoa para estar atento, tem que estar tranquilo. Sem tranquilidade não há atenção, não há prudência. Então a prudência, ela vem quando a gente está tranquilo. A desconfiança é um processo de ansiedade, ele é baseado na ansiedade, porque ele pressupõe que você vai ser passado para trás, vai ser lesado, enganado, enrolado. Então, nós estamos aqui nesse processo de troca de informações hoje com o objetivo de informar, não de convencer ninguém dessa realidade. Vocês continuam pensando e admitindo aquilo que vocês acharem racional e lógico, ou até apoiado no sistema de crenças pessoal, que a gente não consegue mudar do outro, mas nós vamos trazer a informação da experiência. Então, isso tudo que está aqui é fruto de experiência, não de crença. Está claro, gente? É importante nós fazermos esse posicionamento para saber como é que a gente está lidando. Esse curso é resultado de experiência com a hipótese, que eu fiz a pesquisa. Aliás, para quem tem interesse, em 2004 eu publiquei o primeiro trabalho sobre labilidade parapsíquica nos anais da primeira jornada de administração de conscienciologia. Está ali à disposição. Chama-se Equipes Criativas e Labilidade Parapsíquica. Por quê? Porque esse estudo nasceu não de estudar a patologia, nasceu de estudar a criatividade. Eu coordenava uma equipe de pessoas extremamente criativas e extremamente lábeis, que mudava que nem o vento deu para cá, vai todo mundo para lá. E agora o vento foi para cá, vem todo mundo junto. E agora é furacão, e virou tornado. Então é uma equipe criativa, brilhante e sem controle do equilíbrio emocional. Isso fazia com que os resultados sofressem muito, ficavam baixos. Então, eu comecei a pesquisar esse trabalho e descobri que havia uma relação direta e que nós precisávamos reeducar a parte emocional da labilidade para conservar a labilidade intelectual, a captação de ideias originais. A originalidade, o pensamento livre, a associação de ideias sem formatação. Era isso que nós precisávamos conservar. Mas, para isso, precisava baixar o teor emocional, para que aquela criatividade pudesse florescer. E assim nós fizemos o estudo, publiquei os dados, são muito semelhantes aos dados que eu vou dar aqui hoje, porque tudo nasceu dessa pesquisa, 2003, eu vou falar disso. Então, esse curso é experiência, e ele propõe ele tem uma proposta de trabalho, que a pessoa vai fazer consigo, mas ele não é um tratamento, muito menos um aconselhamento. E se a pessoa está num nível em que a labilidade está comprometendo as relações, ela precisa procurar ajuda. Nós vamos ver que, em muitos casos, existe uma comorbidade e uma seriedade muito grande, e isso precisa ser visto e aprofundado. Nos casos de bipolaridade, nos casos de síndrome de ansiedade, transtornos de humor de maneira geral, e que nós precisamos ser muito sérios no tratamento dessas dificuldades. Elas podem comprometer muito o rendimento da pessoa, quando não trazer um enorme transtorno e sofrimento psíquico. Então, tudo que traz sofrimento psíquico precisa ser analisado profundamente e com uma realidade bem aberta. Então, nós precisamos de buscar diversas soluções para chegar a uma autoconclusão. É a própria pessoa que faz isso. Por isso que o meu livro se chama Autocura. Nós admitimos que a cura, de fato, só a pessoa faz, quando ela tira conclusões inteligentes sobre as coisas. E não porque ela tomou o remédio A, B ou C ou fez o tratamento Y. Não que isso não seja válido, olha aqui. O profissional de saúde é indispensável em qualquer contexto de sofrimento emocional, físico, psíquico. Está claro? E a administração de medicamentos, se a pessoa precisar, ela também deve usar tudo que for útil e que possa ajudá-la a estabilizar o humor enquanto ela faz a autopesquisa. Tudo isso é compatível. Nós não somos nada contra nada disso.
Está claro? Então, nós vamos aqui prosseguir um pouquinho mais. O histórico da pesquisa, eu já tinha começado a falar. Fizemos uma oficina em Brasília com o nosso grupo. Eu trabalhei 5 anos à frente do Polo de Pesquisa do IIPC em Brasília, que tem uma atuação diferenciada. Apresentei o trabalho que está aqui publicado nos anais dessa jornada, que foi em 2004 em Porto Alegre, e vi que o interesse e a necessidade era enorme. Então, na minha saída de Brasília para a mudança para Foz do Iguaçu, eu dei uma palestra com o nome Equipes Criativas e Labilidade Parapsíquica. Para minha surpresa, tinha mais de 100 pessoas. Falei, como é que pode um tema desse atrair tanta gente? Um termo desconhecido, quase desconhecido. O que acontecia? Então, muita gente vem a uma palestra como essa, ou um curso como o de hoje, vem pelo faro extrafísico. Sabe que vai tirar dali alguma coisa. Não precisa entender o título. Depois ela descobre, tem dicionário, o nome disso está no dicionário, qualquer um pode pegar. O que importa não é a palavra, é a energia da palavra. Então, a gente viu que a energia da palavra trazia as pessoas que eram o nosso público-alvo. O público-alvo a ser esclarecido, informado, estava recebendo a mensagem. Ótimo, era uma pista. A pesquisa da conscienciologia, ela segue essa pista da sua utilidade. O que ela serve, em que ela pode ajudar. Então, eu comecei a pesquisar o tema, criei o curso, dei diversas palestras, voltei a Brasília, fiz debates, dei o curso nessas cidades até o momento, e até o momento 1.850 pessoas foram informadas nesse trabalho. Com hoje o número de vocês, que eu não sei quantas pessoas tem aqui, Liana, foi ver. Então, acho que a gente logo vai chegar a um número que é uma massa crítica interessante, que chama atenção, porque não é um tema assim, não é um tema popular, não é nenhum tema comercial, sensacionalista. Então, se chama a atenção e se as pessoas veem e se interessam, tem algum valor a informação. Precisamos dar atenção a isso e fazer o trabalho em torno dessa ideia. Labilidade, eu comentei com vocês, passar de um estado limítrofe transitório para o outro. É uma alteração. De acordo com a psicologia, o enfoque da labilidade não é positivo, é sempre de ordem patológica. Então, é aquela caracterizada por essas mudanças súbitas de humor, né? A pessoa, então, passa de um estado a outro, a euforia, a depressão, as lágrimas. É um estado patológico. Esse estado de oscilação, de efusão excessiva, ele pode até chegar ao nível do surto de agressividade também, que é o chamado surto de fúria. Hoje tem até um nome para isso, que é um surto de fúria intermitente. Tem até uma síndrome. Você sabe, à medida que a gente vai enlouquecendo, a psiquiatria tenta criar nomes novos, para a gente, pelo menos, saber o que está acontecendo. Isso ajuda muito. Tem um psiquiatra radicado nos Estados Unidos, ele se chama Thomas Szasz. Ele é muito polêmico, e ele costuma fazer esse tipo de abordagem. Arranja uma doença nova que a gente arranja um diagnóstico e fica tudo em casa. Você tem o transtorno intermitente da fúria. Olha que coisa tão bonita. Mas quem quebra os objetos e o custo que isso tem não é a psiquiatria que nos dá. Vocês sabem que tem um manual internacional das perturbações psiquiátricas, né, que ele dá essa denominação. Ajuda, sim, mas, vamos dizer, cortar o desequilíbrio emocional em pedacinhos não chega a ser uma grande ajuda, porque os problemas continuam os mesmos. Tanto que todas essas classificações, elas todas são borderline, elas nunca têm uma definição clara, porque cada caso é um caso. No autismo é assim, no transtorno bipolar é assim, na esquizofrenia é assim, enfim, todos os transtornos da personalidade também. Então, essa mudança ela é comum na criança, olha bem, no adolescente e no idoso, que não tem, às vezes, um círculo social ou um envelhecimento tão sadio, que é aquele isolamento social, a pessoa se torna muito amargo, solitário, e, com isso, desenvolve um tipo de humor irracível, aquele que perde a paciência com tudo e não suporta nada. Então, essa pessoa também pode ter essa tendência. E, na verdade, essas pessoas também apresentam um parapsiquismo que a gente chama de rústico, que não foi trabalhado, grosseiro, que não foi, ao longo da vida, educado, que a pessoa não tem um conhecimento nem teórico, nem prático daquela experiência. Tá bem, gente? Aqui mesmo? Agora, a conscienciologia, ela pesquisa a consciência de uma forma integral. Então, ela não pesquisa só a personalidade humana,
do útero ao cemitério, por exemplo. Ela não pesquisa somente essa faixa. Nós achamos que isso é um recorte, mas que o histórico, a biografia é muito anterior. O que forma o temperamento da pessoa foram experiências transcendentes. Então, veja, temperamento tem como raiz também têmpera, que é o que se usa para medir a força de um metal. É aquilo que restou das experiências, é o temperamento. Por isso é tão difícil mudar o temperamento. A gente muda hábitos, muda uma série de reações, faz reciclagens existenciais, mas tem dificuldade de mexer na raiz, que é o temperamento, a têmpera. Porque a têmpera ela foi criada em função das situações vividas pela pessoa e que não diz respeito apenas à vida atual. Transcendem. Então, como é que a gente vai saber como é que o fulano ficou assim? Quantas vidas ele levou para virar isso que ele é agora? Quanto tempo eu levei para criar, forjar, como a gente diz quando está se referindo ao metal, a minha personalidade? Ela transcende essa realidade que eu vejo agora. E o parapsiquismo permite alcançar essa margem, esse lado cego, esse ponto cego da personalidade. O nosso parapsiquismo ele serve para nós vencermos os nossos próprios limites. Sai do corpo de agora, sai da vida de agora, sai dos sentidos de agora, para alcançar os parasentidos. Nós vamos buscar as raízes da nossa existência. Nós começamos a organizar a nossa holobiografia. É isso que interessa. O parapsiquismo serve para isso, para desvendar o mistério. Quem sou eu? Como é que eu fiquei assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou diferente de todo mundo? Por que na minha casa só eu sou assim? Vocês não se fazem essas perguntas? Eu me faço, desde criança, desde muito pequena. Desde que entrei no uso da razão, eu comecei a fazer essas perguntas. Por que eu sou tão diferente? Por que meus interesses são tão diferentes? Eu escrevi um livro sobre isso, Síndrome do Estrangeiro. Ele é sobre isso. Por que eu sou tão diferente? Porque todo mundo é. Ninguém é igual. Na verdade, só tem o diferente. E na vida humana há uma insistência política, educacional, filosófica, em colocar as pessoas perfiladas. Põe uniforme, todo mundo lá, e vira escravo de uniforme. Todo mundo é diferente. Então, o estudo da conscienciologia liberta a consciência da ilusão da igualdade. Ela não é igual, ela é irmã. Por isso que ela precisa de ser fraterna, porque o outro também passa as dificuldades que você passa. Nós somos todos singulares na nossa natureza e muito parecidos pelas necessidades evolutivas. Nós todos caminhamos para necessidades evolutivas. Então, quando nós entendemos a necessidade evolutiva do outro, nós estamos praticando um sentimento que vai além dessa convivência social. É o fraternismo, é o querer entender o outro como um semelhante, mas não igual. Igual ninguém é, todo mundo é diferente. Então, a conscienciologia preserva a individualidade da pessoa para ela conseguir entender. Porque se ela quiser se comparar com A, com B, com C, vai degradar tudo, ela não vai chegar a lugar nenhum. Vocês já viram os pais querendo educar com aquela boa intenção, os professores também? Você poderia ser igual ao seu irmão. Se fosse igual, já seria gêmeo, que já é uma condição que a pessoa às vezes não é. E mesmo se sendo gêmeo, o estudo de gêmeos prova que eles são completamente diferentes. Quer dizer, não dá certo. Essa coisa de querer passar a régua, nivelar, a gente só pode nivelar em termos o conhecimento. Em termos, por exemplo, eu cheguei aqui hoje com vocês, nós estamos fazendo diversos nivelamentos de conhecimento, para nós podermos prosseguir para novas ideias. A gente tem que fazer isso. Agora, ninguém é igual. Então, é muito importante preservar. E a conscienciologia, ela justamente pega o estudo da pessoa nessa realidade mais ampla. A personalidade, para nós, ela ultrapassa a vida humana. Então, ela é uma personalidade integral. Esse é o estudo da conscienciologia. Nós vamos ver que a ciência da projeciologia, que culminou na publicação desse tratado, que eu comentei com vocês, em 1986, publicado em primeira edição gratuita, ela vai estudar um aspecto muito importante da personalidade, que é o aspecto fenomenológico, os estados modificados de consciência, os fenômenos diferentes de consciência que acontecem conosco. Então, a projeciologia, ela brinda
através do estudo de outro corpo, que é o psicossoma, o corpo emocional, foi chamado de corpo astral, corpo mental, esse corpo de discernimento que nós temos, e o nosso corpo energético, o energossoma, o estudo completo desses veículos permite entender a pessoa parapsíquica ou sensitiva. Sem entender que a gente tem veículos especializados para cada coisa, nós não vamos entender a natureza dos fenômenos que acontecem conosco. Como é que eu vou entender que eu entrei num elevador e ele deslocou rapidamente e eu tive uma sensação de flutuação como se eu fosse subir? Ou que um carro freou subitamente e eu fui para trás. Eu tive a sensação de me deslocar. Ou eu adormeço no sofá da sala e tenho a sensação de flutuar acima do meu corpo. Como que eu vou explicar isso? Eu preciso dos outros corpos. Entender a vivência de cada um deles, a fisiologia, ou se a gente pode dizer a parafisiologia. Então, a projeciologia, ela aprofunda o estudo da parafisiologia de veículos que não são de carne, de células, que não são orgânicos, e que todos aqui são dotados. Nós vimos uma vez num curso nosso introdutório, lá pelos idos do nosso início de trabalho, a moça dizia, não, eu acho que no meu kit não veio o mental soma. Porque eu tenho muita dificuldade intelectual. Falei, não, esse é o tipo, não precisa reclamar com o PROCON, porque veio. Se você procurar, você vai achar o seu. Ninguém sai dessa estrutura, porque para estar na natureza humana, para configurar um corpo físico, você precisa ter uma matriz. E uma matriz vai precisar da outra. Então, a matriz principal é o mental soma, que plasma os outros veículos até chegar no corpo físico, que é um corpo transitório, os outros são mais permanentes, porque eles são matrizes, eles são campos organizadores, eles são modelos organizadores. Está clara essa ideia? Então, como é que eu vou entender os meus estados de consciência, meus estados emocionais, minhas mudanças bruscas, uma projeção que eu tive durante a noite, uma experiência fora do corpo, uma pré-cognição, um nome que me veio à cabeça e depois eu pergunto para alguém, eles falam, não, essa pessoa é dessa família, sim. Como é que eu ia saber aquilo? Eu estava usando outro meio de acesso. Eu não estava usando os meus veículos convencionais, o cérebro físico, o tato, o olfato, eu não estava usando isso, eu estava usando outros recursos. Então, a projeciologia privilegia esse estudo para nós nos entendermos a nós mesmos. É o aspecto fenomenológico. Então, nós também pesquisamos os chamados estados modificados de consciência. Eles acontecem quando esses veículos entram em desalinhamento. Vamos ver um quadro para mostrar isso. É um quadro, é só um gráfico, é só para a gente compreender a ideia. Então, veja, o corpo físico, você sabe que é esse principal aqui, todo mundo sabe, é o número 1, ele é o soma. Ele tem relação com a genética, com a hereditariedade, mas ele tem uma matriz. Essa matriz que plasma ou ajuda a manter esse corpo é o psicossoma. É esse que sai durante a noite ou dos estados alterados de consciência. Ele se desloca minimamente ou se desloca muito longe. Depende do estado de relaxamento em que o corpo está. Durante o sono profundo, ele pode ir mais longe. Essa base é necessária porque eu não vou me entender se eu não entender que tem outros corpos. É muito importante nós termos essa visão. E o veículo mais importante é esse, é o mental soma, porque ele é o veículo racional. Ele não tem uma forma física. Tanto que quando as pessoas têm projeções mentais somáticas, elas têm a sensação de perda de formas. Delas estarem se manifestando só como um fulcro de inteligência, mas de não terem forma humana. Então, esses veículos, como é que eles ficam grudados um no outro? A cola é o energossoma. É a energia, a vitalidade dessa dimensão, que a gente adquire pela respiração, adquire pela alimentação. São várias formas, líquidos, nós comemos alimentos sólidos. Esse processo fixa os veículos para que nós passemos a vida humana dentro do estado chamado de vigília física. Então, aqui hoje eu não vi ninguém dormindo, nem ameaçando assim por enquanto. Então, está todo mundo coincidente. Eu não sei se depois do almoço eu vou poder repetir essa frase, mas vamos fazer força. Vai estar todo mundo ligado, atento, funcionando. Então, nós estamos em estado de coincidência. Vamos ver como que isso aqui funciona. Ó, esse é o estado desalinhado de descoincidência. Os estados alterados da consciência predispõem à labilidade parapsíquica emocional. Entrou boi na linha.
Aconteceu alguma coisa. Você entrou no seu ambiente de trabalho, o ambiente está conturbado, energias gravitantes, presenças extrafísicas estranhas, intrusas, patológicas. Você que tem essa predisposição, essa abertura energética que o sensitivo tem, ele não é fechado no seu campo, ele tem o campo aberto para interagir, ele está disposto a interagir. Então, com isso, ele recebe as influências externas. É o estado da descoincidência do holossoma. Esse estado é muito importante a gente entender, porque nós convivemos com ele todo dia. Durante a noite, você teve uma descoincidência maior, tanto que saiu do corpo. Para o corpo relaxar, você sai. Ele fica vazio, sem inquilino, sai a consciência. Ao retornar, o corpo já estaria recuperado, você retoma a vigília para mais um dia. Então, esse mecanismo ele é ininterrupto, ele acontece durante toda a vida. E ele pode acontecer também em estados patológicos, como o coma, o desmaio, enfermidades prolongadas, que produzem uma descoincidência maior patológica nesse caso. Está bem assim para vocês? Ficou claro? Alguma dúvida para os marinheiros de primeira viagem? Pelo jeito não tem aqui marinheiro de primeira viagem. Só tem veterano, capitão. Está bem? Então, nós partindo desse trabalho aqui, nós já temos uma visão mais séria. E agora nós podemos entrar no modelo que rege as informações que nós estamos passando. É um modelo que vai um pouquinho além, se a gente não disser muito, além do paradigma da ciência tradicional, oficial, ou materialista, que hoje são tantos paradigmas que a gente não pode se referir a um paradigma da ciência. A ciência hoje tem diversos paradigmas. Mas nós trazemos uma ciência de ponta, uma ciência avançada, de pesquisas mais atualizadas sobre a personalidade, sobre a natureza do homem, a consciência, no caso, e essa abordagem integral da consciência exige incorporar ao modelo da pesquisa, que é o que nós usamos aqui, a bioenergética, a parte das bioenergias, são indescartáveis. Na verdade, os problemas, as perturbações, os desconfortos, os constrangimentos que a pessoa passa, porque tem labilidade parapsíquica, na sua média podem ser controlados por aqui, ó. É só não permitir que a energia entre em turbilhão. Não entorne o caldo, como a gente diz. Antes de entornar o caldo, você tampa a panela. Então, a situação fica sob controle. Nessa fase aqui, dá para a gente fazer muita coisa. Admitindo que você tem mais de um veículo, você tem um veículo emocional, além da energia, um veículo emocional e um veículo racional, que esse é que deveria assumir o controle, mas não está assumindo. A emoção está entrando no meio, está sabotando todo o processo. Nós precisamos diminuir essa intrusão, diminuir, controlar sem reprimir essa intrusão, mas conhecer. Então, para conhecer, você não pode reprimir, é a primeira situação. Então, precisa aprender a deixar acontecer, mas com você no controle das energias, para não chegar a criar dificuldade para mais ninguém. E você conseguir observar, porque o trabalho com as bioenergias permite transformar você no observador. Você não sofre as circunstâncias, você observa as circunstâncias. E você está dono do pedaço. Para isso, a gente tem que estar flexível. Olha o paradoxo. A pessoa teimosa, ela enrijece e ela se reprime, estoura mais rápido. É como se fosse um barril vazio que você quer aprofundar no nível da água e quando solta, ele pula. Não dá para fazer isso. Então, tem que saber deixar a emoção aparecer para você conhecê-la, mas, ao mesmo tempo, dentro de um perímetro, dentro de uma condição segura para você e para os outros. As bioenergias permitem. É uma espécie de amortecedor. Você consegue controlar a sua ação, a sua atividade, e aprendendo a conhecer cada situação. Então, é factível. Nós achamos também, dentro do nosso modelo, que a consciência vive multidimensionalmente. Por exemplo, um curso como esse, vamos supor, quantos alunos tem aqui, em média? 118 tem na sala? 118 alunos aqui, sentados nas cadeiras, mas a projeção multidimensional desse curso é maior. Eu sei porque eu já percebi, antes de chegar aqui, na semana anterior ao curso, nos processos de clarividência, nas projeções, os para-alunos. Nas tertúlias lá do CAEC, que eu comentei com o professor Valdo Vieira, ele tem os teletertulianos, nós também temos os telealunos aqui, em todos os lugares, porque a consciência se manifesta multidimensionalmente. Então, ela é percebida, de acordo com o nível de cada um, ela é percebida nas outras dimensões.